O mundo da Fórmula 1 está mais turbulento do que nunca, e acabamos de ser apresentados a uma revelação que pode alterar drasticamente o cenário do mercado de pilotos rumo a 2026. Toto Wolff, o influente dirigente da Mercedes, decidiu finalmente se pronunciar sobre todas as especulações que envolvem Max Verstappen, e suas declarações deixaram a comunidade inteira questionando: estaremos assistindo ao fim de uma das maiores fantasias da Fórmula 1 contemporânea? Ou seria apenas mais uma estratégia no complexo jogo político que acontece longe das câmeras? Os acontecimentos do último final de semana durante o Grande Prêmio da Áustria transcenderam as disputas em pista. Enquanto os monoplaces batalham em Spielberg, por trás das cenas desenrolava-se uma das discussões mais intensas e calculadas da atual temporada. Toto Wolff, reconhecido por sua abordagem diplomática refinada e seus movimentos estratégicos, optou por uma postura mais direta que o habitual sobre um assunto que mantém os admiradores em suspense há meses: a possível chegada de Max Verstappen à Mercedes em 2026. Para compreendermos a dimensão dessa situação, é necessário retrocedermos no tempo. Desde o momento em que a Mercedes começou a demonstrar indícios de recuperação após o período conturbado que seguiu as mudanças regulamentares de 2022, as especulações sobre uma possível transferência de Verstappen da Red Bull para a marca alemã jamais cessaram. E não se tratavam apenas de boatos de bastidores ou conjecturas da mídia especializada. Eram diálogos concretos, encontros registrados, trocas de olhares no paddock, que alimentavam as expectativas de milhões de entusiastas pelo globo. Fontes próximas a ambas as escuderias confirmaram diversas reuniões durante os últimos meses. Algumas envolvendo não somente Wolff e Verstappen, mas também personalidades importantes como Niki Lauda anteriormente e outros conselheiros estratégicos da equipe alemã. Verstappen, portador de 4 títulos mundiais conquistados de maneira dominante, sempre foi considerado a peça fundamental que faltava no projeto Mercedes para retomar a liderança da Fórmula 1. Visualizem apenas o piloto mais veloz da atualidade comandando o carro que já representou supremacia total na categoria. Seria a união ideal, a fórmula para uma nova era de hegemonia alemã no automobilismo. O próprio Lewis Hamilton, antes de sua transferência para a Ferrari, chegou a mencionar em entrevistas que observar Verstappen na Mercedes seria algo extraordinário de acompanhar, reconhecendo o talento excepcional do holandês. Porém agora, segundo as palavras do próprio Wolff, essa possibilidade é extremamente reduzida. E quando um homem como Toto Wolff, que seleciona cada termo com a precisão de um artesão, afirma que algo possui probabilidade muito baixa, geralmente indica que a oportunidade já foi perdida. A linguagem corporal de Wolff durante a entrevista também foi esclarecedora. Seus movimentos controlados e o tom firme de voz sugeriam uma decisão já consolidada, não meramente uma especulação. O aspecto interessante é que Wolff não refutou totalmente as conversas com Verstappen. Ao contrário, ele reconheceu abertamente que, como dirigente de uma das principais equipes da Fórmula 1, possui a obrigação de investigar a possibilidade de contratar um tetracampeão mundial. É como se estivesse comunicando: naturalmente que dialogamos, seria negligência minha não dialogar. Mas, simultaneamente, deixou bastante claro que a Mercedes já possui seus projetos definidos para o futuro. Projetos esses que foram desenvolvidos ao longo de meses de análise interna e debates estratégicos com a direção da companhia. E esses projetos possuem identidades bem definidas: George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Russell, que finalmente alcançou sua primeira vitória na temporada no Canadá, tem surpreendido Wolff de uma maneira que poucos anteciparam.
O chefe da Mercedes foi enfático ao elogiar o piloto britânico, ressaltando que ele não cometeu falhas significativas durante o ano e que tem demonstrado o ritmo necessário para conduzir a equipe. Russell também revelou uma maturidade impressionante ao gerenciar a pressão de ser constantemente comparado com Hamilton e agora com as especulações sobre Verstappen. Mas e o jovem Antonelli? Aqui temos uma das apostas mais ousadas e simultaneamente mais inteligentes da Mercedes nos últimos anos. Elevar um estreante diretamente para uma posição titular em uma das maiores equipes da Fórmula 1 é sempre um risco calculado. Mas Wolff parece convencido de que o italiano representa o futuro da equipe. É uma estratégia que relembra muito o que a Red Bull executou com Verstappen anos atrás, quando apostou na juventude e colheu os benefícios dessa decisão por quase uma década. Antonelli tem exibido um talento excepcional nas categorias de formação, superando recordes e impressionando veteranos do paddock com sua capacidade de adaptação e velocidade pura. E não termina por aí. A situação torna-se ainda mais complexa quando examinamos o momento de tudo isso. Russell ainda não possui contrato assinado para 2026, assim como Antonelli. Tecnicamente, a Mercedes ainda possui margem de manobra para implementar mudanças drásticas se Verstappen realmente decidisse efetuar a transferência. Mas Wolff foi astuto ao não estabelecer um prazo limite para essa decisão, mantendo suas alternativas abertas sem se comprometer com nenhuma das partes. Essa estratégia também funciona para manter a pressão sobre outros pilotos do grid que possam estar interessados numa vaga na Mercedes. O problema é ainda mais amplo do que aparenta quando consideramos o contexto atual da Red Bull. A equipe austríaca atravessa um momento de turbulência interna, com questões envolvendo a liderança de Christian Horner e alterações estruturais importantes que têm gerado instabilidade nos bastidores. Para muitos analistas, esse seria o momento ideal para Verstappen considerar uma mudança, especialmente com a Mercedes demonstrando sinais claros de recuperação competitiva e investimentos massivos em desenvolvimento tecnológico para as próximas temporadas. Mas aqui surge um fator que poucos estão considerando: a fidelidade de Verstappen à Red Bull. O holandês construiu sua trajetória na equipe, conquistou todos os seus títulos ali e mantém uma relação pessoal muito forte com figuras-chave da organização, incluindo Helmut Marko e até mesmo a família Mateskits. Trocar de equipe neste momento seria como admitir que não acredita mais no projeto que o levou ao topo do mundo. Verstappen também possui um contrato que se estende até 2028, com cláusulas de rescisão que tornariam qualquer mudança extremamente dispendiosa e complicada do ponto de vista legal. Por outro lado, do ponto de vista esportivo, uma transferência para a Mercedes poderia representar um novo desafio na carreira de Verstappen. Imaginem o tetracampeão tentando devolver a Mercedes ao topo, lutando contra sua antiga equipe, criando uma das maiores rivalidades da história recente da Fórmula 1. Seria um enredo digno de cinema, capaz de elevar ainda mais o interesse global pela categoria e gerar audiências recordes para a Liberty Media, proprietária dos direitos comerciais da categoria. Mas Wolff parece ter tomado sua decisão, pelo menos publicamente. Ao declarar que Russell e Antonelli representam o futuro da Mercedes, ele está sinalizando para o mercado que a equipe não permanecerá aguardando indefinidamente por uma resposta de Verstappen. É uma jogada inteligente. Preserva a dignidade da equipe, não queima pontes com o holandês e, ao mesmo tempo, protege os interesses dos pilotos que já estão comprometidos com o projeto Mercedes. A declaração de Wolff também revela algo importante sobre a atual filosofia da Mercedes. Em vez de buscar soluções imediatas através de contratações de grande impacto, a equipe parece estar apostando na construção de um projeto de longo prazo, desenvolvendo talentos e criando uma cultura interna sólida. É uma abordagem mais sustentável, mas também mais arriscada, em um esporte onde os resultados imediatos são constantemente cobrados pelos acionistas e pela mídia especializada. E aqui chegamos ao ponto crucial da questão.
Será que a Mercedes está realmente convencida de que não necessita de Verstappen? Ou isso é apenas uma estratégia para não parecer desesperada no mercado de pilotos? A resposta provavelmente encontra-se em algum lugar entre esses dois extremos. Wolff é inteligente demais para fechar completamente a porta para o maior talento da atualidade, mas também experiente o suficiente para não colocar todos os ovos na mesma cesta. O que fica evidente é que 2026 promete ser um dos anos mais fascinantes da Fórmula 1 moderna, independentemente de onde Verstappen esteja competindo. Se ele permanecer na Red Bull, teremos a continuação de uma dinastia que já alterou os rumos da categoria. Se ele se transferir para a Mercedes, estaremos presenciando o início de uma nova era de rivalidade épica. E se ele escolher uma terceira opção, completamente inesperada, aí sim teremos uma das maiores surpresas da história recente do esporte. Por enquanto, o que podemos fazer é aguardar os próximos capítulos dessa narrativa que possui todos os ingredientes de um suspense de primeira linha: poder, dinheiro, ego, lealdade e muita velocidade. Uma coisa é certa: quando Verstappen finalmente tomar sua decisão sobre 2026, todo o cenário da Fórmula 1 pode se transformar da noite para o dia, afetando não apenas as duas equipes envolvidas, mas todo o equilíbrio de forças no grid. E você? O que pensa dessa declaração de Wolff? Será que a Mercedes está realmente confiante com Russell e Antonelli? Ou isso é só mais uma jogada política nos bastidores da Fórmula 1? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão está longe de terminar. E já que estamos falando de mudanças bombásticas na Fórmula 1, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto sobre outra decisão que pode revolucionar completamente o grid nos próximos anos e que vai deixar você de queixo caído com os bastidores dessa categoria que nunca para de nos surpreender.